Olá, meu irmão, minha irmã, seja sobre a sua vida a graça do Senhor nosso Deus. Eu quero desejar a você um dia de paz, um dia na presença do Senhor. Veja só o que Jesus Cristo disse aqui em Mateus, capítulo 5, versículo 8. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Meu querido irmão, minha querida irmã, eu conheço a história de um turista que desejava muito conhecer o Pão de Açúcar no Rio de Janeiro. Eu nunca vi de perto o Pão de Açúcar, mas imagino que deve ser deslumbrante. E ele queria conhecer pessoalmente o Pão de Açúcar, porque até então ele conhecia os cartões postais do Rio de Janeiro pelo mundo todo. E ele deliberou ir ao Rio de Janeiro e conhecer o Pão de Açúcar. Para isso, ele procurou um hotel bem próximo do Pão de Açúcar, com vista voltada para o Pão de Açúcar, reservou o quarto e viajou para o Rio de Janeiro. Quando ele chegou no hotel, ele perguntou ao atendente qual seria o melhor horário, e o atendente disse sempre na parte da manhã. E ele então fez isso. No outro dia, ele acordou e abriu as janelas do seu quarto, só que ele não conseguiu vislumbrar o Pão de Açúcar. Por quê? Porque ele estava envolto numa cortina de fumaça e poluição, e ele não conseguiu ver o Pão de Açúcar naquele horário. Ficou um pouco decepcionado e, conversando com uma pessoa que ele conheceu nessa viagem, a pessoa disse para ele o seguinte: escute, você precisa levantar bem cedo, mas bem cedinho mesmo. Quando você perceber que já está assim por volta de 5h30, 6 horas, levante-se e abra as janelas. Você verá o Pão de Açúcar. Porque esse horário ainda não tem poluição, não tem fumaça, não tem sujeira, e você poderá ver o Pão de Açúcar em toda a sua imponência. E assim ele fez. No dia seguinte, mais ou menos 5h30, 5:45, ele já se levantou, e quando foi ali por volta de 6 horas, ele abriu a janela e lá estava ele, o Pão de Açúcar, límpido, lindo, maravilhoso, majestoso, aquela visão deslumbrante que com certeza é algo que chama a atenção de qualquer um que esteja disposto a ver essa grandiosidade da criação de Deus. Eu quero dizer para você que na vida espiritual é a mesma coisa. Quantos querem ver Deus? Vai me dizer que você não tem esse desejo no coração de contemplar a formosura do Senhor. Só que muitas vezes algumas coisas nos impedem. Infelizmente, nesse processo de querer conhecer o Senhor, de querer contemplar a sua formosura, não conseguimos. Por quê? Porque há sujeira no nosso coração. Há uma nebulosidade impedindo-nos de contemplar a beleza do Senhor. E nós precisamos limpar nosso coração. Talvez você seja um daqueles que tem nutrido dentro do seu coração um desejo de ver Deus. Moisés quis isso. Moisés sentiu o desejo: me mostre, eu quero ver o Senhor. Mostre-me quem és, eu quero te conhecer. E às vezes haja no seu coração esse desejo de ver o Senhor mais de perto, de contemplar o Senhor. Graças a Deus por esse desejo, mas para isso você precisa limpar seu coração. Somente os limpos de coração conseguem contemplar a formosura do Senhor. Talvez você não esteja conseguindo, você está lutando, mas você não consegue se aprofundar em seu relacionamento com Deus. Sabe por quê? Porque existe neblina, existe poluição, existe sujeira no coração, e nós precisamos limpar o nosso coração. Talvez o nosso coração está cheio de rancor, nosso coração está cheio de mágoa, nosso coração está cheio de medo,
nosso coração está cheio de incredulidade. São sujeiras que precisamos extrair do nosso coração para que possamos realmente ver o Senhor. Ver o Senhor é possível. Ele está sempre lá. O problema somos nós. O problema é o nosso coração. O problema é essas sujeirinhas que vão impedindo-nos de contemplar a beleza do nosso Deus. Como é que está o seu coração? O seu coração está limpo? O seu coração está totalmente limpo? Não há no seu coração nenhum tipo de sentimento que desagrada a Deus? Como é que deve estar o seu coração? O seu coração precisa estar realmente sendo purificado a cada dia. Retire do seu coração esses sentimentos nocivos que vão se alojando nele. Retiremos do nosso coração essas fumacinhas que vão tornando cada vez mais difíceis essas experiências maravilhosas que a visão do Senhor nos proporciona. Analisemos nosso coração. Se tiver sujeira nele, não veremos a Deus. É isso que você quer? Então limpe o seu coração. Que o Senhor nos abençoe e que o Senhor permita que possamos vê-lo cada vez mais da maneira que Ele é. Possamos ver a sua glória, possamos ver a sua majestade, possamos ver a sua bondade, possamos contemplar a sua formosura. Que assim seja na minha e na sua vida. Que Deus nos abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus.